Olá! Vamos dar continuidade às atividades de língua portuguesa do caderno 5. Então, hoje vamos falar um pouquinho de texto dramático. O texto dramático é um texto que se destina fundamentalmente a ser representado, ou seja, ao teatro. Os textos dramáticos são aqueles textos que são de cunho teatral, tá? Os textos que as pessoas utilizam para encenar algo. Então, vamos conhecer um pouquinho desse tipo de texto. O teatro grego surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como a festa em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho e das festas. Com o tempo, esta festa começou a ganhar uma certa organização, sendo representada para diversas pessoas. Durante o período clássico da história da Grécia, século V a.C., foram estabelecidos os estilos mais conhecidos de teatro: a tragédia e a comédia. Ésquilo, Eurípides e Sófocles são os dramaturgos de maior importância desta época. Os atores representavam usando máscaras e túnicas de acordo com o personagem. Dentro de um texto dramático, nós temos o enredo. O enredo é o texto em si, ou seja, a história a ser encenada. Os atores são as pessoas que interpretarão os personagens. O figurino e a maquiagem é o que vai ajudar na caracterização dos atores. O cenário é o local onde a peça será encenada. A direção tem o papel de supervisionar e coordenar o trabalho dos atores e de toda a equipe. A produção são os responsáveis por adquirir, transportar e cuidar do material usado, o cenário, maquiagem, figurino, sonoplastia. E a sonoplastia tem referência com a trilha sonora, né? As músicas que serão utilizadas em um teatro. Então, vamos lá. Questão número 9, então, pergunta o seguinte. Em relação aos estilos teatrais, conforme as definições abaixo, identifique aquela que se refere à tragédia, ao alto e à comédia, completando corretamente as lacunas. Então, uma peça curta, que geralmente é de conteúdo religioso, tá? Que alia elementos cômicos e intenção moralizadora. E nele busca-se caracterizar sentimentos como hipocrisia, bondade e virtude. Isso aqui, pessoal, a gente está falando do alto. É retratada por um caráter mais sério e solene, com personagens humanos pertencentes às classes nobres, como reis, príncipes, que sofriam nas mãos dos deuses e do destino. Sua estrutura consistia em uma ação inicial feliz, mas com um final trágico, no qual a temática era baseada no sofrimento e na desgraça do protagonista. Olha só, final trágico, a gente já sabe que está falando da tragédia. E de caráter cômico, tinha o cotidiano como temática, satirizando os efeitos humanos e a sociedade como um todo. Sua estrutura consiste em uma situação complicada inicial, mas no final tudo acaba bem. De caráter cômico, então a gente já sabe que é a comédia. Questão 10. Relacione corretamente utilizando o seguinte código. Então, vocês vão colocar A para adereço, B para ato, C para cena, D para cenário e E para dramaturgo, tá? De acordo com o que diz aqui na questão. Número 11. Marque A para Adriano Suassuna, B para Nelson Rodrigues e C para William Shakespeare. Para vocês fazerem essa atividade, vocês terão que fazer uma pesquisa, tá? Quem foi Adriano Suassuna? Quem foi Nelson Rodrigues e quem foi William Shakespeare? Os três são atores do texto dramático, ok?
Regência verbal e nominal. Então, vamos lá. A regência, ela é o estudo que envolve uma relação de dependência entre uma palavra, que pode ser um verbo ou um nome, e os seus complementos. E essa relação, ela pode ser expressa diretamente, sem preposição, ou indiretamente com preposição, tá? No estudo da regência verbal, o termo regente sempre vai ser o verbo e o termo regido é o complemento do verbo, ou seja, aquilo que está depois do verbo. Na regência nominal, substantivos, adjetivos ou advérbios podem se apresentar como termos regentes ou subordinantes. Então, eles exigem a presença de um complemento para a construção de seus sentidos. E esses complementos nós chamamos de termos regidos. O termo regente pode solicitar ou não preposições específicas para se ligar ao termo regido. Então, no caso da regência verbal, observe o caso do verbo namorar. O verbo namorar, ele não admite a preposição com. Isto é, namora-se alguém e não namora-se com alguém. Pedro namora Ana e não Pedro namora com a Ana. Então, nós não podemos usar a preposição com, quando a gente vai estar falando do verbo namorar, tá? Quem namora, namora alguém e não namora com alguém. Agora responda, qual é o certo? Será que o correto é ele namora comigo ou ele me namora? Então, vocês vão responder considerando este bilhete ao lado, ok? Defina o que é regência nominal, tomando as frases a seguir como exemplo. Participação nos lucros. A palavra participação, ela está como um substantivo ou como um verbo? Vocês vão analisar para poder definir o que é regência nominal. E a mesma coisa, situação da empresa. 14. Explique o que é regência verbal, considerando a frase abaixo. Preciso de tempo. Então, nós temos aqui, regência verbal, a gente sabe que é do verbo. Preciso, né? Eu preciso do quê? De tempo. Então, vocês vão explicar o que é regência verbal a partir desta frase. E em teu caderno, você vai criar o teu próprio poema concreto, tá? Então, é aquele poema imagem que nós falamos anteriormente. Vocês vão criar um poema imagem, um poema visual ou concreto, que é a mesma coisa, em teu caderno. Estou aguardando as fotos com as atividades, tá? E até a próxima semana.